História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho. 2 de março de 1120. O Papa Calixto II, meu 28º tio-avô, concede, pela bula Offiximae, a Dom Hugo, bispo do Porto, a isenção de qualquer metropolita e o aumento das suas terras, nomeadamente a terra da Feira e o território da Diocese Bracarense. O Papa Calixto II era irmão de Dom Raimundo, conde da Borgonha, casado com Dona Urraca, rainha de Leão e Castela, meus 28º avós, 6 vezes meus avós, tios de Dom Afonso Henriques Portugal Rex Primus. Papa Calixto II, de seu nome Guido de Vienne, ou Guido da Borgonha, nasceu em França, Borgonha, em 1080, e morreu em Roma, a 13 de dezembro de 1124. Era filho de Guilherme I, conde palatino da Borgonha, e de Estefânia de Longuimetz, neto paterno de Reinaldo I, conde palatino da Borgonha, e de Adelaide, ou Alice, da Normandia, e neto materno de Adalberto, conde de Longwy, duque da Alta Lorena, e de Clemência de Foix, condessa de Bigorre. Guido de Viena, ou Guido da Borgonha, foi o 162º Papa, tendo governado a Igreja Católica sob o nome de Calixto II, de 1119 a 1124. Era filho do conde da Borgonha Guilherme I e de Estefânia de Longuimetz. Foi feito arcebispo de Viena em 1088, antes de ter sido eleito Papa a 1 de fevereiro de 1119, no conclave reunido em Cluny. No ano de 1120, devido a ataques a judeus, Guido emitiu a bula Sic Judeis, que proibia os cristãos, sob pena de excomunhão, de forçarem os judeus a converterem-se, de prejudicá-los, de ocuparem as suas propriedades, de perturbarem a celebração das suas festas e de interferirem nos seus cemitérios. Resolveu a questão das investiduras por meio da Concordata de Worms, a 23 de setembro de 1222, e convocou o Concílio de Latrão, em 1123, que aprovou vários decretos disciplinares, como aqueles contra a simonia e o concubinato entre o clero e os violadores da trégua de Deus. Calixto II morreu dia 13 de dezembro de 1124. Era trisneto do rei Adalberto da Itália e primo do último rei da Itália, Arduino de Ivrea. Como filho do conde Guilherme I da Borgonha, Guido era membro e estava ligado à mais alta nobreza da Europa. Nascido o quarto filho do conde Guilherme I da Borgonha, Guido era membro da mais alta aristocracia da Europa. A sua família fazia parte de uma rede de alianças nobres. Era primo de Arduino de Ivrea, rei da Itália. Uma irmã, Gisela da Borgonha, era casada com Humberto II, conde de Saboia e Moriana, meus 29º avós, 6 vezes meus avós, e depois casada com Renia I de Montferrato, outra irmã, Sibila da Borgonha, era esposa de Eudo I Borel, duque da Borgonha, meus 30º avós, 4 vezes meus avós. Outra irmã, Clementia, casou com o conde Roberto II de Flandres. O seu irmão Dom Raimundo, conde da Borgonha, conde de Amoz e conde da Galiza, casado com Dona Urraca, rainha de Leão e Castela, e pais do futuro rei Afonso VII de Leão e Castela, meu 27º avô, 6 vezes meu avô. O seu irmão Hugo da Borgonha era arcebispo de Besançon. Concordata de Worms. Tendo estabelecido o seu poder na Itália, o Papa Calixto II resolveu reabrir as negociações com Henrique V sobre a questão da investidura. Henrique V estava ansioso para pôr fim à controvérsia que tinha reduzido a autoridade imperial na Alemanha. Uma embaixada de 3 cardeais foi enviada por Calixto II à Alemanha, e as negociações para um acordo permanente da luta de investidura foram iniciadas em outubro de 1121 em Würzburg, onde foi acordado que uma trégua geral deveria ser proclamada na Alemanha, que a Igreja deveria ter livre uso de seus bens e que as terras dos rebeldes sejam restauradas. Esses decretos foram comunicados a Calixto II, que despachou o legado Lamberto para assistir ao sínodo convocado em Worms, onde, em 23 de setembro de 1122, foi concluído o acordo conhecido como Concordata de Worms. Por seu lado, o imperador abandonou sua pretensão de investidura com anel e báculo, e concedeu liberdade de eleição às sedes episcopais. Do lado papal, foi concedido que os bispos deveriam receber a investidura com o cetro, que as eleições episcopais deveriam ser realizadas na presença do imperador ou de seus representantes, que em caso de eleições disputadas o imperador deveria, após a decisão dos bispos metropolitanos e sufragâneos, confirmam o candidato legitimamente eleito e, por último, que a investidura imperial dos bens temporais ligados às sés seja realizada na Alemanha antes da consagração. Na Borgonha e na Itália,
A investidura imperial ocorreria após a cerimônia de consagração, enquanto nos Estados papais apenas o Papa tinha o direito de investidura, sem qualquer interferência por parte do imperador. Como resultado dessa concordata, o imperador ainda mantinha em suas mãos a influência controladora na eleição dos bispos na Alemanha, embora tivesse abandonado muito em relação às eleições episcopais na Itália e na Borgonha. Primeiro Concílio de Latrão. Para assegurar a confirmação desta concordata de Worms, o Papa Calixto II convocou o Primeiro Concílio de Latrão a 18 de março de 1123. Solenemente confirmou a concordata e aprovou vários decretos disciplinares, como aqueles contra a simonia e o concubinato entre o clero. Decretos também foram aprovados contra violadores da trégua de Deus, ladrões de igrejas e falsificadores de documentos eclesiásticos. As indulgências já concedidas aos cruzados foram renovadas, e a jurisdição dos bispos sobre o clero, tanto secular quanto regular, foi melhor definida. Calixto II devotou os seus últimos anos para restabelecer o controle papal sobre a Campagna Romana e estabelecer a primazia do seu ex-príncipe arcebispado, a sede de Vienne, sobre a rival de longa data sede de Arles. Também confirmou a autoridade do bispo de Lyon sobre a igreja de Sens, em França, transferiu o histórico bispado de Mérida, na Espanha para Santiago de Compostela e reconstruiu a igreja de Santa Maria in Cosmedina em Roma. O Papa Calixto II morreu a 13 de dezembro de 1124. Uma década ou duas depois, um estudioso francês, provavelmente Aymeric Picard, começou a compor uma combinação de contos de milagres, textos litúrgicos e guias de viagem relacionados com a rota de peregrinação cada vez mais popular do sul da França ao norte da Espanha, agora chamada de Caminho de Santiago. O trabalho, publicado antes de 1173, foi chamado de Liber San Jacobi, Livro de São Tiago, ou Codex Calixtinus, uma vez que uma introdução de carta atribuída a este Papa precedeu cada um dos 5 capítulos. Várias das suas cartas autênticas também foram preservadas.